Usando ferramentas improvisadas, Jeff e um colega conseguiram finalmente fechar as portas. A equipe demorou 5 dias para consertar o telescópio com defeito. Cosmologistas pelo mundo todo estavam ansiosos. Eles esperavam ver se o mais dispendioso telescópio já construído poderia entregar o que as pessoas que o projetaram haviam prometido originalmente. Eu me lembro bem da véspera de Ano Novo, 1993. 31 de dezembro, quando o meu telefone tocou, e era um velho amigo meu que trabalhava no Space Telescope Science Institute em Baltimore. Ele perguntou: Jeff, sobrou champanhe de sua festa? E eu disse: sim, ainda temos meia garrafa na geladeira. Ele disse: bom, abra de novo e beba uma taça, porque conseguimos receber a primeira foto. E o Hubble funciona. Isso é o que o Hubble viu. As imagens estavam além dos sonhos mais fantasiosos de qualquer pessoa. O Hubble captou os momentos finais da vida de uma estrela, quando ela explode e espalha gás e poeira. Captou também berçários de estrelas recém-nascidas, explodindo em vida há bilhões de anos. E escuras colunas de poeira cósmica, milhões e milhões de quilômetros de comprimento, prontas para produzir uma nova geração de estrelas e planetas. Mas o verdadeiro momento de glória do Hubble ainda estava por vir. Durante um período de 10 dias em 1995, os controladores da missão apontaram o telescópio para uma parte distante e vazia do espaço. O que surgiu foi uma imagem de campo profundo, uma tapeçaria de galáxias distantes. O Hubble estava olhando de volta no tempo para algumas das primeiras galáxias e estrelas criadas. Ele revelou milhares de galáxias que não haviam sido vistas antes. Assim, o universo se tornou, para nossa percepção, muito mais rico após o profundo campo aberto pelo Hubble. Ele mostrou pela primeira vez tênues imagens de galáxias formadas apenas 1 bilhão de anos antes do Big Bang. Cientistas então examinaram o espectro de luz dessas estrelas distantes e mostraram que essas galáxias primitivas já haviam criado elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. Sir Fred Hoyle pode ter se equivocado a respeito do nascimento do universo, mas estava absolutamente certo a respeito de estrelas. As primeiras estrelas se comportavam como gigantescos reatores termonucleares, criando novos elementos. É possível pensar na criação de todos os elementos desta sala de uma certa maneira como a linha de montagem de um carro, porque em uma linha de montagem de carros, cada parte é adicionada ao veículo sequencialmente, até que ele esteja completo. Reações de fusão dentro dessas jovens estrelas liberavam enormes quantidades de energia e calor, que forçavam os átomos a se amalgamar para formar elementos novos e mais pesados, um após o outro. 3 núcleos de hélio se combinaram para formar carbono. 2 núcleos de carbono amalgamados para formar magnésio, magnésio para formar neônio e assim por diante, por um período de centenas de milhares de anos até o silício se amalgamar formando o ferro. Ferro é um átomo muito especial. Os prótons e nêutrons dentro de seu núcleo estão muito fortemente ligados, de forma que mesmo às temperaturas extremas dentro das estrelas não fariam se amalgamar em elementos mais pesados. Ele resolutamente permanece ferro. Era o final do caminho. A linha de produção de construção de elementos fechou. Mas nosso universo ainda não estava completo. Havia todos os ingredientes para fazer um copo d'água e alguns dos elementos para construir boa parte de nosso conversível. Havia também alguns poucos dos ingredientes para fazer um ser humano. O oxigênio, o cálcio de nossos ossos e o ferro em nosso sangue. Mas não havia ainda nenhum dos ingredientes essenciais, como cromo para o paralama de nosso carro. E alguns metais, como o zinco, sem o qual nossos corpos não conseguem sobreviver. O universo estava prestes a entrar em uma fase super criativa, na qual ele produz todos os elementos mais pesados do que o ferro. Para fazer as peças que faltam no nosso quebra-cabeças do nascimento do universo, seriam necessárias algumas das mais poderosas explosões que o universo já viu. Nosso universo já comemorou seu aniversário de 500 milhões de anos. Ainda faltam outros 13 bilhões até que os seres humanos apareçam na face da Terra.
Gigantescas novas estrelas fizeram muitos dos elementos do mundo que nos rodeia. Mas alguns elementos vitais ainda estão faltando, metais pesados como cromo e zinco e caros como ouro e platina. Para terminar o trabalho, o universo faz aparecer como por magia o mais extraordinário fenômeno desde o Big Bang, imensas estrelas explosivas chamadas supernovas. Quando as gigantescas estrelas que fizeram os elementos mais leves ficavam sem combustível, elas desmoronavam sobre si mesmas, criando quantidades incríveis de energia e enormes explosões. Essas explosões foram tão potentes que puderam amalgamar elementos até mais pesados do que o ferro e recomeçar a linha de produção de elementos. Tony Mezzacapa, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, acredita que sem as estrelas explosivas a própria vida não existiria. A vida como a conhecemos certamente não existiria se não fosse pelos casos de desmoronamento das supernovas. Elas são muito claramente um dos elos principais de nossa cadeia de origem, desde o Big Bang até os dias de hoje. Uma das mais recentes e maiores supernovas mais próximas de nossa galáxia foi vista no hemisfério sul em 1987. Quando uma supernova como a 1987A explode, ela emite luz contendo os sinais característicos dos elementos dentro dela. Examinando o espectro de luz, cientistas podem calcular quais elementos estão sendo moldados dentro da estrela que explode. Estrelas enormes evoluem até uma configuração semelhante à de uma cebola no fim de sua vida. Elas têm um núcleo de ferro e fora do núcleo de ferro estão camadas de elementos sucessivamente mais leves. Dentro do núcleo de ferro, a temperatura se eleva a 8 bilhões de graus, quase 300 vezes mais quente do que o centro do Sol. É tão quente que os átomos de ferro que afundaram para o núcleo das estrelas são feitos em pedaços. O núcleo se desestabiliza. Os núcleos então se desfazem em uma fração de segundos. O desmoronamento continua em densidades realmente muito elevadas. O núcleo se desfaz a velocidades de mais de 68.800 km por segundo. Em um instante, um volume do tamanho da Terra se desfaz em pedaços quase 6 vezes o tamanho de Manhattan. O núcleo se torna super denso. Se alguém apanhasse 1 centímetro cúbico daquela matéria, que seria o tamanho de um torrão de açúcar, aquele torrão de açúcar seria tão denso que pesaria tanto quanto toda a raça humana. O núcleo recua como uma bola de borracha comprimida e lança uma imensa onda de choque. A onda de choque voa para fora a toda velocidade, se despedaçando através das diferentes camadas da estrela. À medida que atravessa as camadas externas da estrela, a energia gerada reinicia a linha de produção de elementos. Átomos são esmagados juntos para produzir novíssimos elementos mais pesados, todos mais pesados do que o ferro. Então, a estrela explode e a onda de choque empurra os destroços como granadas, cada vez mais distantes no espaço. Bom, na realidade, nossas vidas dependem das estrelas no universo. Sem suas vidas e mortes, nós não estaríamos aqui hoje, certamente. Essas imagens impressionantes captadas pelo telescópio espacial Hubble mostram o resultado dessas gigantescas explosões. Nebulosas, gigantescas nuvens de destroços lançados pelas estrelas explosivas. Girando no interior estão grandes átomos novos, ouro, prata, zinco e chumbo. Sem as supernovas, nosso mundo seria um lugar sem brilho e possivelmente sem vida. Tenho certeza de que Paris Hilton não acorda todo dia pensando a respeito desse fato. Mas realmente, se não fosse pelas estrelas explosivas, aqueles 200 milhões de estrelas explosivas para que possamos estar aqui hoje, ela não teria nada para vestir. Portanto, se não fosse por aquelas explosões de supernovas, não haveria absolutamente nada. 9 bilhões de anos após o Big Bang, e todos os ingredientes para a vida como a conhecemos estão a postos. O universo transformou-se em um vasto e complexo lugar, formado por bilhões de galáxias e incontáveis estrelas. Em um canto tranquilo da Via Láctea, uma massa de pó e gás começa a se acumular. Ela está repleta de sobras de ricos destroços de uma das imensas supernovas. E quando atinge uma massa crucial,
ela começa a se queimar de forma brilhante. Nasce uma estrela. Nossa própria estrela, o Sol.